Olá, pessoal que nos acompanha, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saiba Mais. E, como a gente sempre faz no início de todo o programa, eu pedir para vocês dar aquela moralzinha pra gente, dar uma curtida, assistir o nosso conteúdo, compartilhar com os amigos e, principalmente, se inscrever e ativar as notificações, o sininho lá do seu YouTube, para que toda vez que a gente tiver um episódio novo por aqui, você seja cientificado, você seja comunicado e possa acompanhar com a gente, tá bom? Hoje nós estamos aqui com um dos expoentes da política local, o vereador Reginaldo Santos, que já está aqui com a gente. Ele é líder do prefeito, é uma das maiores autoridades da política local e é um prazer muito grande receber a tua presença aqui. Obrigado por ter nos atendido, vereador. Denilson, todos do Saiba Mais Podcast, para mim é uma grande satisfação poder falar com o seu público, todos os seus telespectadores. Este programa que veio fazer o diferencial na nossa cidade. A ideia é essa mesmo, vereador. Eu sei que você está falando isso para fazer moral com a gente, primeira vez que você vem aqui, mas a ideia é essa mesma. Você prestar atenção do nome, o que acontece com a maior parte das entrevistas, das reportagens, elas acabam passando muito rapidamente pelos assuntos e muita gente fica boiando. Sabe alguma coisa a respeito, mas fica faltando algum detalhe, alguma coisa. Então, para você saber um pouquinho a mais, aí você vai procurar a gente, vai assistir a gente e nós vamos pegar os assuntos e vamos dar aquela destrinchada que eu acho que realmente é um diferencial, né? Estamos aqui pronto para ouvir. Ó, eu vou contar Eu quero ouvir mais e falar menos. Não, aqui é diferente. Aqui o cara tem que falar, entendeu? Então... Bom, mas é isso. Vereador, como é que é essa história de política na sua família? Você é um cara nascido em Rondonópolis, né? E já teve político na sua família desde antes de você, é isso mesmo? Conta um pouquinho aí. Eu sou rondonopolitano, um orgulho para mim ter nascido nessa cidade, terra de Rondon. Sou filho de rondonopolitano, meus pais nasceram aqui. E os meus avós, parte de pai, veio da Bahia, vindo mais para a região do Coité e no início da década de 50, ali na região da Grande Vila Operária, mais precisamente na região dos Macacos, tinha um povoado dos Macacos. Depois meu avô, par de pai, veio para a Vila Operária, ali em frente à igreja do Padre Lota. Os meus avós, par de mãe, senhor Rosendo Ferreira de Souza, paraibano, casado com a dona Santinha Benedita Elza de Souza, de Poconé, uma verdadeira cuiabana, Chapecruz. E meu avô veio para cá, se instalou aqui, foi comerciante. Meu avô, no início da década de final de 50 para 60, ele era comerciante, empreendedor. Olha a visão do meu avô. Meu avô conseguiu trazer bicicleta para Rondonópolis para alugar para as pessoas. E as pessoas saíam da Vila Operária para o centro. No segundo momento... Foi um precursor, né? Hoje em dia que o povo está pensando em fazer isso, seu avô já estava fazendo isso 70 anos atrás. No segundo momento, ele lançou o primeiro transporte. O transporte, um ônibus, uma van, que transportava as pessoas da Grande Vila Operária para o centro, né? Então, ele sempre esteve à frente do seu tempo, foi comerciante. Pioneiro da bicicleta e do Uber, então. Do ônibus. Do ônibus, esteve na primeira legislatura, foi vereador. Sim. Meu avô esteve na primeira Câmara eleita da cidade de Rondonópolis. Também participou da primeira mesa diretora, foi presidente no segundo biênio, né? Sim. E de lá para cá nós, acredito, pegamos gosto pela política, assim como também tive a oportunidade de militar nos movimentos estudantis, seja no período de segundo ano, seja principalmente na faculdade, aonde lá tivemos a oportunidade no curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Rondonópolis, hoje, que antes era o Centro Universidade de Rondonópolis. Lá nós fomos o presidente do centro acadêmico. No segundo momento, vim trabalhar como servidor público municipal, como menor assistido, depois concursado. Tive a satisfação e o orgulho de ser o primeiro diretor ali do FUNAP, que depois se transformou em INPRO. Fui o primeiro diretor eleito do INPRO. Ajudamos a construir e transformar junto com os servidores. Na época, adquirindo sede própria, fazendo o primeiro concurso público com a Universidade Federal de Mato Grosso.
demos a primeira autonomia, a primeira regulamentação da emenda constitucional sobre a Previdência, regulamentando verdadeiramente. No segundo momento, assim que o INPRO estava encaminhado, o Tribunal de Contas, a legislação não permitiu a Previdência e a Saúde ficar junto, teve que separar, né? E aí, na época, era a FUNAP, que transformou em FUNAM. Nós idealizamos, junto com os servidores, o Service Saúde, né? Ali também tivemos a oportunidade de adquirir a sede própria, fazer concurso público, começar o Service Saúde com o fator moderador. Em 2009, aonde, mais precisamente em 2002, quando não se falava em fator moderador, nós começamos a debater o sistema fator moderador. Hoje temos um plano de saúde funcionando ainda no município de Rondonópolis e, com a graça de Deus, vai funcionar muitas décadas, né? Que é um benefício, uma opção que o servidor público tem, né? E em 2008, com respaldo da família, dos parentes, dos amigos, dos servidores, da sociedade e principalmente do meu amigo, do meu guerreiro, que pulsa no meu coração até hoje, que é meu pai, saí candidato a vereador, né? Em 2008 concorri, ganhamos a eleição junto com todos, fui o quinto mais votado. Depois, no segundo momento, viemos para a segunda eleição, sendo o terceiro mais votado. Tive a satisfação de sair candidato a deputado, né? Na época concorrendo contra o Zé Carlos do Pátio, contra o Adonias, contra Rodrigo Dazaeli, contra o Ebrahim, contra Sebastião Rezende, contra o Nininho. Na oportunidade tivemos 10.500 votos, né? Quero aqui, nesses 10.500 votos, lembrar do meu amigo chamado Baco Baco, que é vascaíno. Imagina você ter 10.500 votos e não ganhar. É a mesma sensação que sente o meu amigo Baco Baco, que é vascaíno. Entende bem do assunto, porque né? ele é vascaíno e o Vasco sempre é vice, né? Então, assim, Quem perde é uma espécie de segunda divisão, né? Então, assim, tivemos 10.500 votos, né? Naquele momento, se a regra fosse hoje, com a regra de hoje, nós teríamos saído vitoriosos da urna, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Naquela época, o Zé do Pátio, se eu não me engano, teve 12.500 votos em Rondonópolis e eu tive, junto com os companheiros, 10.500 votos, que me deu experiência, né? Maturidade de ter tentado. Eu seria uma pessoa muito frustrada hoje se eu não tivesse tentado sair candidato naquela época. Ficou satisfeito com a votação? Rapaz, 10.500 votos. É muito voto, né? É muito voto. Em 2014... Uma eleição que teve vários candidatos em 2014, de peso, né? Vários candidatos de peso. Então, assim... E de lá para cá... Já está com quantos mandatos de vereador agora? 4 mandatos de vereador. Lembrando que, quando nós perdemos para deputado, na eleição seguinte para vereador, mesmo com a votação que tivemos, fomos o 11º mais votado. Nessa época, ficamos primeiro suplente. Mas foi um período de 4 anos de suplência. Eu tive a oportunidade de assumir 3 anos como titular do mandato, né? Agradeço muito ao Tiago Muniz, que me deu essa oportunidade. No meu primeiro mandato, quando eu tive a oportunidade de ser vereador, também fizemos o rodízio com o Tiago Muniz. Mas primeiro você cedeu a vaga para ele, depois... Cedemos a vaga para ele, mas na época também para o Chico Lima Tour, né? Mas em 2016, quando eu assumi como suplente, o Tiago Muniz, ele não foi só 2 meses, ele me deu 4 meses e me deu todas as condições que eu precisava para fazer o mandato de vereador. Então eu tenho um respeito muito grande pelo Tiago Muniz. E também, nesse momento, o Tiago Silva saiu candidato a deputado, tive a oportunidade de estar acompanhando ele, estando na campanha dele, né? E que possibilitou ele ganhar as eleições e eu assumir a titularidade da cadeira. Então, naquele período que eu fiquei suplente, nós tivemos 3 anos e 1 mês de vereador. Então, praticamente, eu estou aí indo para o 4º mandato de vereador da cidade que eu amo, da cidade que aqui a gente nasceu, tive a oportunidade de estudar, me deu a oportunidade de vida, que meus filhos nasceram. Então, para mim, é um grande orgulho de estar numa das melhores cidades do Brasil, em qualidade de vida,
entendeu? Aonde que muitas vezes eu fico muito triste as pessoas comparar Rondonópolis com Primavera, com outra cidade e querer diminuir Rondonópolis. Rondonópolis é uma das melhores cidades do Mato Grosso e do Brasil, com certeza. Sim, nós vamos chegar nesse ponto aí. Eu vou só dar uma futucadinha aqui no. A gente falou de política. Você era do grupo do ex-prefeito Percival Muniz. Você ganhou acho que umas 2 eleições, você elegeu umas 2 vezes no grupo do Percival. Hoje em dia você é líder do prefeito Zé Carlos do Pátio. Conta um pouquinho aí como é que é essa história. É um processo, é natural da política isso, né, vereador? Para você ver como que é a coisa. Eu tenho um grande respeito, consideração por esse político, por essa pessoa chamado Percival Muniz. Um homem visionário, né? Um político... Percival foi um grande prefeito, né? Percival construiu obras estruturantes em Rondonópolis, certo? A prefeitura, a Avenida Brasil, a Avenida Goiânia, a Zé Pinto, começou aqui a ponte, me ajuda aí, a ponte sobre o Rio Vermelho, Otaviano Muniz. Então, assim, eu tenho um grande respeito pelo Percival, fui vereador no PPS. Na primeira eleição que eu disputei, vereador, nosso grupo ia ter uma candidatura de prefeito, era o Percival candidato, Percival não saiu candidato, e o grupo nosso, 90% ou mais do grupo foi apoiar o Adilto Saquete. E eu tinha uma resistência, com todo o respeito que o Adilto tem, merece, tenho um respeito pelo Adilto, mas eu não tinha como acompanhar ele, certo? E decidi apoiar o Zé do Pátio. Respeito o prefeito Percival Muniz, que naquele momento me deu todo apoio, todo respaldo. A chapa de vereador nossa não tinha a cabeça, não tinha oficialmente um candidato a prefeito. E naquele momento, se nós tivemos uma cadeira na Câmara, fizemos uma cadeira do PPS, eu agradeço muito ao Percival, a articulação da Adria Muniz e todos os militantes do PPS. Eu aprendi uma coisa na vida, a gente tem que ter gratidão, respeito, e eu tenho respeito pela Adria, pelo Percival, porque ali a chapa era uma chapa que não tinha cabeça, não tinha candidatura a prefeito, e se os candidatos desistissem, se não desse legenda, não adiantava nada você ter voto e não dar legenda. Então, naquele momento, os companheiros da chapa, Beto Cabeleireiro, Chico Lima Tur, Cida Miller, vários candidatos, Eduardo Vergetti, Tiago Muniz, né, o Valcides Arantes, enfim, vários e vários nomes, várias e várias pessoas foram importantes para somar o voto, foram até o final, certo? E através da articulação da Adria, da mobilização que nós tivemos naquele momento, o PPS consegue uma cadeira. E ficamos vereador, e eu tive a oportunidade de apoiar o Zé do Pátio na campanha, tive a liberdade do grupo do PPS em me liberar para apoiar, que era aquela minha vontade de apoiar, foi uma decisão tomada junto com meu pai, junto com meus amigos, e ganhamos a eleição, fui vereador junto com o Percival, com o Zé do Pátio, de 2009, certo? Uhum. E depois, no segundo momento, vim para a reeleição, e aí sim, o Percival candidato a prefeito, eu tive a oportunidade de ser vereador junto com o Percival, certo? E quis Deus que eu me encontrasse novamente quando o Percival saiu do PPS. Todos saíram do PPS, né? Todos saíram do PPS, eu fiquei sozinho no PPS, eu precisava tomar uma decisão, tá? Eu precisava de um grupo político e eu me identifico muito com a maneira, a política que o Zé do Pátio faz campanha. Fazer campanha, administrar, ser político, administrar é escolher prioridade. E nós estamos numa cidade do agro, a cidade rica, aonde o recurso, aonde a renda per capita maior está na mão de poucos. São poucos que detêm a riqueza que esse Mato Grosso, que esse Rondonópolis tem. E, nesse sentido, precisa-se fazer política social, precisa fazer política pública, assim como o prefeito Zé do Pátio vem fazendo. Construiu aí mais de 18 mil casas popular. E aqui eu quero abrir um parêntese nesse grande parceiro do Zé do Pátio, chamado Paulo José, que faz uma dobradinha. Muitas pessoas enxergam o Zé do Pátio, mas
As pessoas falam que num casamento, atrás de um grande homem, tem uma grande mulher, né? Atrás desse grande prefeito tem essa pessoa chamada Paulo José. E o Paulo José, no primeiro mandato, foi um grande homem para pegar um departamento de habitação e transformar numa secretaria. Foi o grande homem de articular essas casas que foram construídas, as creches que chegaram, Paulo José junto com a professora Carmen, e que Rondonópolis pudesse chegar nesse momento que estamos hoje. Hoje nós temos uma cidade, com a administração do Zé do Pátio e outras administrações que passaram, nós temos uma cidade que é 100% de água tratada, universalizou a água, está bem próximo de universalizar a questão do esgoto. Coleta de lixo. A nossa cidade tem 3 vezes bem definido coleta de lixo. Coleta de lixo que foi lançada agora, aonde nós teremos coleta seletiva, foi lançado. Universalizada também agora. No Mato Grosso, uma das primeiras cidades, a nível de Brasil, está entre as 10 primeiras cidades que 100% de coleta seletiva de lixo, 100% para a nossa cidade. Uma cidade que as nossas creches, a educação infantil é exemplo, não tem uma creche em Rondonópolis particular, próxima das creches do município. Eu vejo que precisamos melhorar muito em N e N situações, mas acredito que estamos no caminho correto. E o Zé do Pátio é esse Zé do Pátio que olha para o social, mas é o Zé do Pátio que vai resolver o problema do distrito industrial. Nós tivemos prefeito, todo o respeito que eu tenho ao Adilto Saquete, prefeito, compadre de Blairo Maggi, morava colado, muro com Blairo, e não conseguiu resolver o problema do distrito industrial. Teve que vir o Zé do Pátio, o homem que era conhecido como o Zé do Buraco, porque na época fez muito esgoto e as pessoas apelidaram ele. Hoje vocês podem olhar, Rondonópolis melhorou muito a questão das estradas, asfalto chegou, aonde tinha asfalto, jogou lama asfáltica, né? De um outro momento, Zé do Pátio é o Zé Crecheiro, o Zé que faz muita creche, certo? Agora, o Zé da Praça, fazendo muita praça, muito parque, e é o Zé que tem toda essa particularidade que vai universalizar o asfalto no distrito industrial. Não, você falando assim do Zé, do nosso prefeito, é bacana isso, né? A gente tem um prefeito que a gente chama ele de Zé. Eu acho isso muito legal. É o Zé do povo, né? Quando fala Zé, já não precisa falar Zé do povo, é redundante. Zé é o Zé do povo, né? O próprio nome já define isso, né? Mas, em cima da sua pergunta, então, assim, a política é a arte de... Eu aprendi e estou aprendendo. Aprendi e estou aprendendo. A política é a arte de dialogar, certo? Eu estava num grupo que eu tenho respeito e continuo tendo respeito pelo Percival. E para você estar vereador, cada vereador, cada pessoa tem um perfil, uma maneira. Eu escolhi o perfil de somar, de entregar resultado. Eu preciso entregar resultado lá para o distrito da Grande Vila Operária. Sim. Como também para a região Salme, como para o Grande Atlântico. Eu não quero ser um vereador que vai ficar só apontando o dedo, só apontando dificuldade. Eu preciso entregar, eu preciso ajudar a administrar a minha cidade. Então, nesse sentido que eu escolhi esse desafio de estar junto com o Zé e de estar líder dele também na Câmara. Eu vou te ajudar um pouquinho. Essa pergunta ela é feita muito nesse sentido mesmo, né? A política é essa arte aí de dialogar. Poderia ser um prefeito que não tivesse o perfil, por exemplo, que você gosta, no perfil que você gostaria de apoiar. Mas ainda assim teria que dialogar, porque isso é da política, isso é da civilização, isso é da política. Então quando eu te perguntei isso, eu meio que te provoquei com isso, porque era uma coisa assim do tipo, é isso que eu queria ouvir de você. Eu não preciso romper com o Percival, eu não preciso ser inimigo do Percival Muniz, ser inimigo do grupo político do Percival Muniz para poder apoiar a administração do Zé do Pátio. São momentos distintos, são prefeitos que têm um perfil análogo, parecido nessa questão dessa preocupação com políticas sociais, com inclusão, políticas inclusivas, né? Então, eu acho que é natural. Mas eu quis te perguntar isso justamente para ouvir o que você falou. Com todo respeito, Percival estava lá e tinha meu apoio. Percival não está lá, está aqui o Zé do Pátio, está precisando de apoio. O vereador concorda com a linha da administração municipal, tem que apoiar. Política é isso, E né? a sociedade é muito sábia. Você vê aí que nesse último pleito agora, o prefeito Zé do Pátio elegeu do partido dele 6 vereadores. Sim. Do grupo dele, no geral, elegeu de 9 a 10.
Então, assim... O pessoal comentou que nessa eleição de 2020 o Zé do Pátio fez, como é que é? Bigode, cabelo e barba, né? Bigode, cabelo e barba. Se somar a eleição de prefeito última que teve, se somar a votação do segundo candidato e do terceiro, não dá a votação do prefeito Sim. Zé do Pátio. Entendeu? Não, e essa bancada de 6 vereadores, pelo amor de Deus, já aconteceu isso antes? Aconteceu quando tinha 12 vereadores. Eu tive a oportunidade de estar vereador. Eu tive a oportunidade de estar vereador com 17, passei por esse momento. Estive a oportunidade de estar vereador com 12 e estou tendo a oportunidade de estar vereador com 21. Quando era 12 vereadores, nesta campanha que o Adilto ganhou as eleições, se eu não me engano, do próprio Zé do Pátio, Sim. teve um momento que o Adilto ganhou uma eleição, 2008. né? Não. Não. Depois. Depois. No momento que o Adilto ganhou, ganhou não, que ele perdeu a eleição. Foi antes de 2008, né? Foi. Então teve um momento que o PR fez 6 vereadores. Não, mas acho que não tinha feito. O pessoal Fez. se filiou, né? Foi filiou. Uhum. Só que aí depois eles concorreram e fizeram 6 vereadores. Eu lembro como se fosse hoje. Sim. Eu estava nessa legislatura. Tinha o Ananias, Olímpio Alves, Hélio Piccioni. Lembrei de 4. Mas na verdade eram 6. Milton Mutum. Eram 6 vereadores. Então já teve outros momentos que um grupo fez. Teve uma bancada grande. Uma bancada grande. Uhum. Mas de qualquer forma não diminui a grandeza. Não, o Zé do Pátio não fez 6, ele fez 9. Não, né? Porque quando se fala assim, talvez o vereador e a própria eleição dele consagradora seja o cabelo e a barba, né? Isso. O bigode é o fato dele ter derrotado todas as forças políticas da cidade, inclusive o poderio econômico do agronegócio. Com certeza. E assim, não é que ele estivesse sozinho, mas não foi com aquele apoio, nossa, um grande hall de grandes partidos, coisa assim. Ele teve o partido, acho que o deputado Nininho, de grandes expressões, apoiando ele. No mais, o pessoal estava apoiando as outras chapas. Foi muito importante o apoio do Nininho, do Aylon, mas como você disse mesmo, era assim, a forças políticas de Rondonópolis, né? Também as forças econômicas, aonde o Zé do Pátio concorreu, soube escolher um vice, Sim. que somou na chapa, que é o empresário Aylon. Precisa sabedoria nessa hora, cara. E chegou a vitória, né? Mas assim, a verdadeira vitória é os próximos 2 anos, administrando, trabalhando, finalizando, concluindo as obras e entregando resultado para a sociedade. Eu sei que você está falando essas coisas aí, com certeza você sabe disso que eu vou comentar agora. O pessoal que está em casa aqui, entende um pouco de política, deve saber bem disso também. O Zé do Pátio vai sair da prefeitura tendo feito a melhor administração pública da história de Rondonópolis. Por uma série de fatores, mas também por conta de crescimento de receita. O que você pode falar assim, nossa, o prefeito não tem nada a ver com isso. Não, o prefeito contribui com isso sim. Uma péssima administração, uma administração sem visão estratégica, ela perde dinheiro. Uma administração que se estrutura da maneira correta, que gasta o dinheiro público da forma correta, ela faz esse bolo crescer. Não ela sozinha, mas tem mais a ver com a economia do que com a administração, mas a administração não atrapalha, muito pelo contrário, ela tem ajudado a aumentar esse bolo, né? Então, acho que é muito justo, acho que o Zé por N fatores, merece, inclusive, ficar com essa fama, com essa pecha de ser um prefeito realizador. Todos os bairros da cidade que você andar praticamente vai ter uma realização de médio a grande porte, digamos assim, para cada local, né? E isso é muito bom. O município está num momento fantástico, extraordinário. E que bom que a gente tem um prefeito com preocupação social nesse momento, né? Olha só bem, Paredes. Se formos analisar o que é competência do município, né? A nível de educação, a competência do município é a educação infantil e fundamental. Se a gente for analisar a estrutura das escolas e das creches, eu vou começar aonde tem problema. Hoje nós temos um problema na escola José Antônio da Silva, na Vila Cardoso, que tem uma escola em reforma que está se arrastando para 1 ano e meio, indo para 2 anos. Sim. Vou começar pelo problema. Tá? Fora essa escola, eu posso te afirmar que todas as creches do município passou por reforma. Todas as escolas de ensino fundamental passaram por reforma. Nós temos uma escola Alcides que se arrastou uma reforma por 2 anos também.
Mas nós temos um problema sério na nossa cidade, questão de empreiteiras. E o prefeito Ricardo Patti tem sido o prefeito que mais tem feito distrato, não concordando com aditivos. Respeito os empreiteiras, sabemos que passamos um momento difícil da pandemia, muitas vezes a inflação, a oscilação do valor, seja ele do ferro, do cimento, certo? Mas nós tivemos na história de Rondonópolis o prefeito que mais fez distrato, não concordando com coisas erradas. Ele reformou todas as escolas, todas as creches, construiu, só nesse período dos últimos anos agora, são 18 creches concluídas, prontas, são mais 7 que deu ordem de serviço para construir. Só no distrito da Grande Vila Operária, tá? São 6 creches entregues. Quando eu digo creche, que é a competência do município, a educação infantil, é importante o investimento na primeira infância, é ali que se norteia para que a criança possa chegar lá no 3º grau, numa universidade. Passando para a saúde, foi o prefeito que reformou todos os PSF, construiu N e N PSF, só lá na Vila Operária, no miolo da Vila Operária não tinha PSF, no Sumaré construiu um PSF novo, aqui no Murumbi, na divisa aqui do Maracanã, um grande PSF, tá? Implantou a questão do 3º turno, comprou um hospital na Lions, e antes da pandemia, nós vimos vários e vários municípios fazendo hospital campanha, aquele hospital provisório, passou a pandemia, desativou, acabou, cadê o dinheiro? Nesse período o município teve a sorte, a benção, que chegando a pandemia o município estava comprando um hospital que não era para a questão da pandemia, era para fazer um hospital para mulher, uma maternidade. Este era o planejamento do Hospital da Lions, tá? Mas está lá o hospital adquirido, pago. Nesse período foi o prefeito que reformou o PAzinho. O nosso PAzinho não deixa nada a desejar lá para os hospitais da Unimed, tá? Eu posso dizer que a área da saúde, toda ela reformada, o que tinha e construído. Profissionais de agente comunitário de saúde e endemia têm a maior cobertura a nível de Brasil de profissionais de endemia e agente comunitário de saúde. Nós não vimos na nossa cidade uma política voltada para a questão de praças e questão também de parques. Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o Horto Florestal, tá? Principalmente pós-pandemia, foi importante o investimento na questão de parques. Foi entregue o Parque do Escondidinho, que começou lá atrás com o próprio Zé do Pátio, o da Mangueira, que começou lá atrás com o próprio Zé do Pátio, foi entregue agora. Esses parques foram reformados, a Praça dos Carreiros, Praça Brasil, todas as praças de Rondonópolis, todas estão sendo revitalizadas, tá? Quero aqui agradecer o prefeito, lá no miolo da Vila Operária, lá no Jardim Reis com o Sumaré, teremos um parque, teremos uma praça tão bonita quanto o Horto Florestal, que vai levar o nome do meu eterno pai que pulsa no meu peito. É um grande parque, uma grande área de lazer. Merecida homenagem. Seu pai era uma grande pessoa, você sabe disso, conhecia ele, conversava muito com ele. Tive internado no hospital regional, ele ia me visitar, conversar comigo de noite, então era uma pessoa maior do que a estatura física dele. Você realmente tem todo sentido de homenagear ele. Se eu cheguei de estar vereador hoje, praticamente meu pai era... Seu maior cabo eleitoral sempre foi ele. Era e é o meu braço direito, esquerdo, é o meu pulmão, meu coração, você entendeu? Então, assim, continua pulsando dentro de mim. Então, o prefeito Zé do Patti, ele deu essa guinada. E eu não posso esquecer aqui de uma das principais obras que era o meu sonho. Eu praticamente posso dizer que a maioria dos meus sonhos, as reivindicações, os pleitos que eu tinha, eu consegui realizar nessa gestão agora. Que era essas quantidades de creche para a região da Grande Vila Operária, região Salme, região do Grande Atlântico. E eu tinha um grande sonho quando vim para a política de levar a descentralização de banco, lotérica para toda a região. Nós conseguimos isso. Hoje, nós não temos
a Avenida Marechal Rondon em Amazonas. Hoje nós temos um centro na região Salme, é um grande centro na Vila Olinda. Tá? Nós temos um grande centro na região do Atlântico. No conjunto, na Irmã Bernardo, nós temos um grande centro. Nós temos um grande centro na Castelo Branco da Vila Operária. Então, assim, diversificou. Nós temos uma nova cidade na região do Grande Alfredo de Castro. Nós temos uma nova cidade na região do Grande Vila Rica. Então, assim, você falou dos feitos que o Zé do Pátio vai entrar para a história como grande prefeito. E isso nós devemos muito à nossa sociedade, com seus impostos que são pagos. Devemos muito o apoio da imprensa. E eu quero aqui dirigir a Câmara Municipal de Vereadores, que eu tenho a oportunidade de estar líder do prefeito. Os vereadores têm contribuído e muito para que tudo que eu falei aqui hoje fosse algo concreto, palpável. Eu vou te citar uma coisa que você esqueceu, cara. Tem o CSU, pô. O antigo CSU. Centro Urbano. Uhum. É o Centro Urbano que eu falei aqui. Minhas duas filhas hoje frequentam esse trem e a mais nova, cara, é uma loucura. Ela quer ir todo dia, toda hora. Eu falei pra você que o prefeito Zé do Pátio, ele... Nós frequentamos esse trem na nossa época, Eu fico empolgado, porque, como eu falei pra vocês, eu vim pra campanha que eu tinha um sonho. Eu ficava muito triste quando as pessoas queriam separar Rondonópolis de Vila Operária. Sim. Nossa, eu ficava triste. Nunca fez sentido essa conversa. Mas para os políticos era bom. Reginaldo, cara, vai ser ruim. Vai ser ruim para Rondonópolis e para Vila Operária. Ah, mas é mais fácil eu me eleger prefeito da Vila Operária do que de Rondonópolis. E eu fui analisar o sentimento das pessoas. O porquê que queria. Faltava o serviço, faltava chegar as coisas. Então a nossa primeira luta, quando chegamos na Câmara, foi levar banca e lotérica para a Vila Operária. Graças a Deus conseguimos. E nós tínhamos o sonho, depois disto, de vir as creches, de vir as melhorias. Todo mundo fala em Vila Operária, mas o miolo da Vila Operária não tinha PSF. E não tinha emprego também, né, vereador? Não tinha emprego, não tinha geração de renda, né? E o sonho do Centro Urbano. Eu sou fruto do Centro Urbano, assim como você, Paredes. Sim. Assim como a minha geração. Já teve Redner aqui, confessou para nós que ia lá sempre também. A minha geração, tá? São as pessoas que nasceram de 70 a 80. Nós vivemos ali na região da Grande Vila Operária, no Centro Urbano, no Carnaval Diferente, nas festas do Daniel Martins Moura, no Paquera na Praça. Quero lembrar aqui do saudoso Rivinha Júnior, saudoso Adão Indy, saudoso Deminha. Vou esquecer de N e N pessoas aqui, me perdoa. Estou muito feliz com o Centro Urbano. O prefeito está reformando a Praça da Vila Operária, que era que me dirigia aos empresários da praça. Tem mais um pouquinho de paciência, já tiveram bastante. A obra deu uma travadinha, vai sair a obra da Praça da Vila Operária. Quero lembrar aqui, falando de Vila Operária, eu sinto na obrigação de lembrar dos vereadores que foram muito importantes para chegar onde nós chegamos, de João Poteiro, de Ananias Martins de Souza, de Rosendo Ferreira de Souza, meu vô, um vereador amigo meu que morava ali na Costa e Silva, Zico, esqueci do nome dele aqui, me perdoa, vereador Fulô, vereador Vilmar Pimentel e do meu amigo Rony Magnani, tá? Meu parceiro. Na política nós não fazemos nada sozinhos, juntamos força com o Rony, a união da força política para fazer as coisas para a Vila Operária, para a região Salme, para o Grande Atlântico, para a cidade de Rondonópolis. E quando eu falei da Vila Operária, já fiz um pedido ao prefeito, junto com o vereador Rony Magnani. Nós vamos inaugurar a Praça da Vila Operária num domingo, às 17 horas, com Paquera na Praça. Olha aí. Nós vamos ter DJ, tá? O DJ Baco Baco? O DJ Baco Baco vai estar lá, mas, DJ Baco Baco, eu queria pedir para você dividir o palco com Nauteir Marinho. Nossa! Que é daquela época. Com o DJ... Olha, você falou o nome que fazia 20 anos que eu não ouvia. Nauteir Marinho, que tá vivo. Tá vivo. Tá vivo. Sim. Tem um outro DJ da época também, Edson. Da Vila Operária também. O Edson, que saiu da praça para ser um dos principais DJ do Mato Grosso, lá da Hollywood, o sucesso. Entendeu?
E junto com o colega Rony Magnani, com o prefeito Zé Carlos do Pátio, a secretária de esporte Ione, que eu quero mandar um abraço a todo o secretariado Zé do Pátio, que tem sido parceiro, tem trabalhado muito. Esse jovem prodígio chamado Vinícius vai ser uma grande revelação na política, tá? Eu acho que ele já é. Para quem já está mais próximo, Nossa já faz algum parceira, tempo. nossa Só temos parceira, elogios a essa pessoa, né? Guribão, Guribão. nossa parceira Isalba, Mara Gleibe, a Neiva, As mulheres Fabiana. de ferro, né, cara? Olha, o Zé do Pátio, mais da metade do seu secretariado é mulher. Vai entrar pra história também. Sim. Com esse... É outra coisa que eu admiro muito. Você sabia por que Zé do Pátio ele valoriza os políticos? Me fala. O Zé do Pátio foi o prefeito que veio reformar as feiras de Rondonópolis. Sim. E as principais feiras que nós temos em Rondonópolis, nós devemos muito a uma pessoa que Rondonópolis precisa fazer justiça. Sim. Carlos Gomes Bezerra. Sempre que eu posso, eu falo dessa pessoa. Se nós temos hoje um programa de saúde, sim, nós devemos agente de saúde a nível de Brasil. Foi um projeto que o Bezerra trouxe para cá, começou aqui. O Bezerra foi o prefeito que investiu, construiu a primeira feira de Rondonópolis. E quem foi o engenheiro da primeira feira de Rondonópolis? Bezerra junto com Walter Liceia, tá? Não é Walter Liceia, não. O Bigodudo, que foi vice-prefeito e depois assumiu... Fausto Farias. Justo. Obrigado. O Bezerra começou, Fausto Farias deu andamento. Quem foi o prefeito que projetou a feira? Quem foi o engenheiro que projetou a feira? Agora o repórter sou eu. Faço uma pergunta para o Paredes. Rapaz, você já me enrolou com essa pergunta aí, grande. José Carlos do Pátio projetou a feira, um projeto tão bem feito, a sua estrutura, que nessa reforma agora, que o Zé do Pátio teve a oportunidade de reformar, praticamente o esqueleto, toda a base da feira foi mantida, sim, devido ao projeto ter sido bem feito. Bem atual, né? E executado. E o Zé do Pátio vem agora reformar a feira da Vila Aurora, vai reformar da Vila Operária, vai construir uma feira no Atlântico. E aí aqui eu quero abrir um parênteses e ser justo com o colega vereador Beto Miduim, que essa bandeira de luta é dele, junto com o deputado Nininho, tá arrumando aí um recurso. Sim. Tive a oportunidade de conversar com o Nininho, tá bem avançado. Tá bem avançado, mandar um abraço pro deputado Nininho e mandando um abraço pro Beto Miduim, eu saldo toda a Câmara Municipal, que lá na região do Atlântico teremos também uma feira bonita lá. Não, então, a gente conversa essas coisas e eu já tive a oportunidade antes de conversar isso contigo. Muita gente considera a política alguma coisa negativa, algo parecido, né? E a gente conversando sobre essas obras aqui, você vai vendo, são coisas que mudam, que estruturam, que mudam a vida das pessoas. Então, há uma certa maldade em querer distanciar a população da política, né? A política é uma coisa positiva. Paredes, eu costumo dizer, eu tenho uma frase meia batida, eu costumo dizer que abaixo de Deus, tem duas coisas que podem transformar a vida de um ser humano. Sim. Entendeu? Primeiro, a educação. Tá? Uma pessoa para ficar independente, uma pessoa para seguir na vida tem que ter educação. Tá? Alinhado com isso aí, se nós não tivermos política, nós não conseguimos agir. Precisamos ter políticas públicas, políticas sociais. Imagina uma cidade como é Rondonópolis, tá? A cidade do agro, uma cidade rica, em que a sua maior riqueza está na mão de 10. Se nós não tivermos políticas públicas, em Rondonópolis nós temos políticas públicas bem definidas, seja como eu já falei aqui, entendeu? Então, assim, queira ou não, é através das políticas que fazemos a transformação. E a sociedade, ela tem a cada 4 anos o poder de manter, de trocar, de alternar, de trazer de volta, como trouxe de volta vários vereadores agora nessa última legislatura, como trouxe o Cido Silva, colega que está lá na Câmara, entendeu? Então, enfim, como pode renovar, como renovou com o Paulo Chu, um exemplo que estou dando. Sim. Então, assim, cabe à sociedade. O próprio Zé do Pátio já teve, voltou. Antes disso o Percival já foi prefeito, voltou também. Se é bom, vai. Outros foram prefeitos e ninguém nem cita o nome mais, né? Então, por aí a gente vê que o processo ele é falho, ele não é perfeito, mas ele é bem melhor do que a ausência de escolha, de opção, né? Democracia tem seu valor, sim. Vereador, eu ia pedir, essencialmente, para a gente fazer um balanço do ano legislativo, de como funcionou
a ligação do executivo com o legislativo, mas eu acho que a gente já falou muito disso. Foi a olhos vistos, a olhos nus isso aí. Foi uma parceria, não houve maiores dificuldades, pelo menos nesse último ano com a Câmara, né? Eu quero agradecer os vereadores, né, que nos ajudaram. Né? Estar líder na Câmara não é fácil. Agora, imagina ser líder de Zé do Pátio, um homem que não dorme. Entendeu? A diversão dele é estar nas comunidades. A diversão dele é trabalhar. O homem dá trabalho, hein? Não, eu quero complementar aqui, porque o vereador Reginaldo, a gente não vive só em histórias de amores na Câmara. Houve momentos em que teve tenso uma situação, dentro da normalidade, né? Um projeto, o outro não tinha condições de prosseguir, ia ser derrotado sendo votado. O vereador, sabiamente, retirou o projeto, recolocou ele em discussão em outro momento, que ele passou com o voto de todo mundo. Isso, eu acompanho política há algum tempo, é a coisa que eu costumo dizer que é a área do jornalismo que eu mais acompanho. Isso é uma coisa grande. Isso é uma coisa silenciosa, uma coisa que acontece nos bastidores e que dificilmente, no meio da rua, alguém vai te cumprimentar por isso. Mas eu preciso fazer isso porque eu sei da importância. Não estou falando do teor do projeto, eu estou falando da vantagem, da grande felicidade que a gente tem de ter grandes políticos atuando no nosso legislativo. Pessoas com essa capacidade de fazer essa leitura. Olha, se a gente bater agora, a gente pode até ganhar. Mas que tipo de trauma, que tipo de celeuma nós vamos criar com isso? Então vamos dar uma recuadinha, vamos conversar melhor. Se a gente tem razão, a gente vai convencer os outros. Então, isso foi feito de maneira sábia. É isso que eu estou querendo ressaltar. Essa sabedoria de saber o momento de enfrentar, mas também saber quando não deve, quando não há necessidade. Se vai ter mais desgaste do que ganho, para que o enfrentamento? Outras pessoas do teu lugar, outros vereadores do teu lugar, poderia ter feito uma opção diferente. Não, vamos pro pau. Nós temos maioria, vamos pro pau e acabou. E em pouco tempo não teria mais maioria, né? Assim, nós estamos no poder legislativo, né? Legislar é a arte de dialogar, de conversar, de debater, de discutir, certo? Ainda mais, estando líder, você muitas das vezes até abre mão do mandato, num aspecto assim, você tem que construir. Sim. Tá? Você tem que construir uma relação dentro da Câmara, você tem que abrir, recuar, buscar os projetos que seja coletivo. Quando a sociedade veio dar um novo mandato para o Zé do Pátio, a sociedade ela escolheu o Zé do Pátio para ser prefeito, escolheu os prefeitos, escolheu os vereadores que pensam igual o Zé do Pátio, mas também colocou lá na Câmara vereadores que são oposição ao Zé do Pátio, mas não são vereadores que são oposição à cidade. Sim. Certo? Os colegas vereadores lá que muitas vezes é oposição à maneira que o Zé do Pátio administra, eles são situação à cidade de Rondonópolis. Eles ajudam. Isso às vezes a pessoa que está ouvindo a gente não entende muito bem como funciona isso. Mas é como uma coisa assim, no momento em que está aberta a discussão, eu pontuo as coisas e coloco as minhas discordâncias. Mas quando está lá, por exemplo, um projeto para suplementar uma verba que é para manter o peazinho, por exemplo, o vereador é oposição, se ele pede vista, se ele tranca o processo de votação, ele vai prejudicar politicamente o prefeito. Ele vai estar fazendo o papel dele de opositor. Mas, por outro lado, aquilo que a gente estava falando, né? A cidade vai perder com isso também. Então, é muito bacana que, apesar de haver oposição, os opositores fazem isso dentro do tamanho que deve ter oposição. No momento que tem que ter oposição e na hora que tem que juntar todo mundo para votar, para ter a normalidade administrativa da cidade, o pessoal também não atrapalha. Então, acho que está tendo uma convivência bacana que também tem a ver com essa interlocução que você faz. Nós estamos num momento de muita intolerância. Tá? O mundo, o Brasil, passa num momento de muita intolerância. Nós tivemos uma Câmara que tem tido maturidade. Observa que a Câmara de Rondonópolis, sem fazer comparação, já fazendo, com o que já aconteceu nas câmaras de Cuiabá, de Primavera, nós estamos tendo uma Câmara que primeiro se respeita, pode até pensar diferente, votar diferente, se existe o respeito, certo? E isso se faz construindo. É a partir daí que nós temos hoje um ano legislativo sendo fechado com mais de 750 projetos aprovados, entre leis complementares
entre leis ordinárias, leis que chegaram lá, muitas em regime de urgência. É por isto que hoje eu posso afirmar para você, Paredes, para todos que estão nos assistindo, que nós temos hoje as escolas do município todas com quadras cobertas. É por isso que lá na zona rural, na Gleba Rio Vermelho, lá na Cascata, tá? Lá na 14 de agosto, lá na Aldeia do Índio, lá também tem uma creche coberta. Lá também chegou a climatização de ar-condicionado, da mesma maneira que chegou na zona rural, todas as escolas do município também teve. Tá? Eu tenho a grande satisfação de estar líder do prefeito e também ser o presidente da Comissão de Educação. Tivemos vários embates, várias questões da educação esse ano, mas pela primeira vez na história, aqui eu quero parabenizar aqui a Mara, secretária de Educação, que teve firme, ajustando, recuando, junto com a sua equipe, e que está entregando agora para o município praticamente as normativas dentro do ano letivo, fez os seletivos para os contratados. O prefeito Zé do Pátio vai implantar no ano que vem o terceiro turno, é um reforço escolar para as crianças. O ano que vem, os contratados vão entrar e já fazer parte da semana pedagógica. Está isso no planejamento da Secretaria de Educação. Nós tivemos aí um ano que tivemos que fazer um embate, divergências com o sindicato, respeito muito a figura do sindicato, certo? Mais um ano em que o prefeito, a administração, entregou coisas concretas. Nesses 2 últimos anos, eu posso afirmar para você, o prefeito, um dos debates que o Estado está fazendo, que é a taxação do inativo. O inativo, quando mais precisa, que ele se aposenta, uma legislação que foi aprovada do governo federal, e o Mauro Mendes, de antemão, implantou aqui. O prefeito Zé do Pátio, quero aqui agradecer muito Zé do Pátio, que confiou nos encaminhamentos que nós fizemos. Nós buscamos sentar, o vereador Reginaldo buscou sentar, conversar, dialogar. A taxação do aposentado não tem hoje para o servidor do município. Do Estado é 14%? Do Estado é 14%, independente do que você ganha. No município, só começa a descontar quem ganha acima de 7 mil. Tá? Então, no Estado, se uma pessoa... A grande maioria dos aposentados e pensionistas está fora dessa No município, você só contribui acima de 7 mil e você contribui só com a diferença. Se a pessoa ganha 7 mil, certo? Vamos imaginar que a pessoa ganha 8 mil, tá? Os 7 mil, primeiro, não contribui, ele vai contribuir com R$1.000, 14% ele vai contribuir com R$140. Lá no Estado seria com praticamente mais de R$1.500, sim, tá? Quem está pagando essa conta? O município está pagando essa conta para o INPRO, certo? O prefeito tem respeitado o RGA, com exceção do período da pandemia, o ano que o governo federal proibiu da reposição. Fora isso, todos os anos a reposição foram dada. Não foi o valor que o sindicato queria, mas hoje o município paga um piso para a educação. Os trabalhadores contratados recebiam um salário de R$2.800, foi um embate muito grande para aprovar isso, entregar de concreto para os trabalhadores. Os contratados saíram de um salário de R$2.800 para R$3.333. Os cargos, os concursados, hoje no município, está num salário de R$3.800. O prefeito já está pronto para fazer um dos maiores concursos da área da educação. São aproximadamente 800 vagas. Quem passar nesse concurso já vai entrar recebendo R$3.800. Os demais servidores que têm nível superior ou especialização, que estão aí do 5º ano de trabalho até 15 anos, teve um ganho real também. Não foi o mesmo do inicial, mas teve ganho real que varia aí de 8% a 15% de ganho real. Hoje, se somar o salário de quem está nos anos finais,
somando o que nós temos direito na carreira, todo o direito na carreira, o salário do município é igual ou melhor em relação ao professor, ao trabalhador do Estado. Por quê? Lá no Estado, na hora que chega no final, tem o desconto dos 14%. Aqui no município de Rondonópolis não tem, graças à sensibilidade do prefeito Zé Carlos Pátio. Precisa fazer alguns ajustes, debate na questão do servidor público? Precisa. Está tudo resolvido? Não. Tá? Mas no momento oportuno, quando nós tivemos a oportunidade, muitas coisas nós avançamos, tivemos à frente em outros momentos da criação do INPRO, do Serviço de Saúde, tivemos na frente quando foi para amarrar direitos que não se tira mais, que é o adicional do tempo de serviço, entendeu? N e N situação. Precisa rever pontos do PCZV, precisa, mas aí nós precisamos continuar, eu vou continuar debatendo, discutindo, eu sou insistente, eu sou persistente, vou continuar cobrando o prefeito esses embates, mas nós não podemos esconder, nós não podemos negar as coisas concretas que tivemos, que foi a não taxação do aposentado, que foi o direito do RGA, e aqui eu quero dar segurança para o servidor, aprovamos a LDO, aprovamos a LOA, o prefeito Zé Carlos Pátio já sinalizou, na folha de janeiro, Sim. Na folha de janeiro, Zé do Pátio já garantiu o RGA para os servidores, não para a folha de janeiro de 2023, como todos os anos que o prefeito fez. Não fez no período da pandemia que a lei, que o decreto do governo federal vedou. Uhum. Já sabe o percentual? Pelas perspectivas, deve ser próximo de 7%. Tá? Pela perspectiva, deve ser próximo de 7%. Devemos aí, no final de dezembro, mais tardar na primeira sessão de janeiro, o prefeito já sinalizou que vai enviar o RGA para a Câmara. Isso ele fez questão de uma conversa comigo, vereador. Isso é compromisso. Tá? O RGA, assim como foi em outros anos, na folha de janeiro. Tá. Eu quero te perguntar aqui de uma situação. A primeira coisa que a gente conversou logo que você chegou aqui no nosso estudinho para dar a nossa entrevista é sobre a situação da Santa Casa. Houve uma conversa, a Santa Casa estaria devendo, a prefeitura fez uma auditoria, pediu uma outra auditoria da Secretaria de Estado de Saúde, que acabou de sair agora. A conclusão é que não havia essa dívida, né, vereador? Paredes, eu agradeço a pergunta e eu vou começar a responder e vou criar um suspense em você. Vamos lá. Vou criar um grande suspense. Hoje saiu falando que não deve, né? Sim. É isso? Uhum. Então, eu vou responder para você o seguinte. Eu afirmo para você que deve. A Prefeitura de Rondonópolis, que era notícia de última mão. A Prefeitura, o cidadão, nós devemos a Santa Casa. Devemos consideração, respeito por tudo que a Santa Casa representa para Rondonópolis. Tá? Uma grande instituição que, com a força política do governo federal, estadual, do município, certo? O prefeito Zé do Pátio, a administração atual não deve nenhum real para a Santa Casa. Eu falo isso em cima do quê? Em cima da auditoria que foi feita pela equipe técnica da saúde, secretária Isalba, que nós temos um Conselho Municipal de Saúde que são representantes de todos os setores, que também analisou isso aí. Tá? Infelizmente, quando eu falo para você que nós precisamos ter respeito pela instituição Santa Casa, nós temos que ter. Grande parte da população nasceram na Santa Casa, ali. Né? Agora, não é certo esse debate, a maneira que se está debatendo e fazendo com a administração. Véspera da campanha, o prefeito Zé Carlos do Pátio tentaram atingir a imagem do Zé do Pátio para atingir os seus candidatos. Fizeram um movimento 15 dias antes, nas praças, nas rotatórias, certo? E a equipe técnica da prefeitura, secretária Isalba, já tinha falado, entregue o relatório 1, 2, 3 vezes que essa dívida não tinha.
O próprio Conselho Municipal de Saúde já tinha. Não, isso tem que fazer justiça. Foi exatamente, Tá? o tempo inteiro foi firme, inclusive alertava para aquele fato, né? Caso o prefeito assumisse como dívida, como existente essa dívida e pagasse essa dívida para a Santa Casa, ele estaria incorrendo em improbidade administrativa. A né? administração do prefeito, secretário Isalba, o prefeito sangrou. Período da campanha, certo? Não que o município não queria passar. Não que o prefeito não queria passar. Tudo que era direito da Santa Casa foi passado. Inclusive, várias e várias vezes no período do prefeito Zé do Pátio, ele teve até antecipação de repasse. Sim. Tá? No período de campanha, tudo bem que algumas pessoas lá de dentro da Santa Casa têm os seus candidatos favoritos, precisava sangrar o Zé do Pátio. Tinha que diminuir os candidatos Zé do Pátio para levantar o nome dos seus candidatos, certo? Na política isso vale? Olha, eu acho que essas coisas, eu acho que pela pessoa que representa o prefeito, tá? Pela democracia que nós temos, eu acho que nem tudo na política é válido. Já fizeram, parabéns. Fizeram bem feito, vocês estão de parabéns. Mas veio uma auditoria agora do Estado e falou tudo que a auditoria do município já tinha falado. Mas aí você me pergunta, mas o promotor recomendou apagar. Recomendou. Sim. O promotor recomendou pagar, se devesse. A Isalba, sua equipe técnica, respondeu. Olha, conforme relatório, conforme auditoria tal, não devemos. A recomendação que você deu foi bem-vinda, mas não devemos. Para não se ter dúvida, a equipe da Santa Casa, a equipe técnica, secretária Isalba, tá? Encaminhou para a Secretaria de Estado fazer essa auditoria e esse levantamento. E no dia de hoje, Dia 15 de dezembro. 15 de dezembro, apontou-se que essa dívida não tem. Essa dívida não tem. Mas tudo bem, serviu para sangrar o prefeito, tá? Mas assim, o tal do Zé do Pátio, ele tem couro grosso, sabe? Foi aquele prefeito que foi cassado, faltando 6 meses no seu primeiro mandato por causa de umas camisetas, certo? Passou-se 1 ano e meio, não teve o direito de concorrer àquela eleição e a justiça veio e inocentou ele. Tudo bem. Ao longo da história, o que fez o Zé do Pátio sangrar esses 15, 30 últimos dias vai ser compreendido e entendido pela sociedade. Tudo bem, tudo se passa. Não, acho que tem que fazer justiça, sem dúvida. Tá devendo, tem que pagar, até porque não seria uma dívida exatamente, né? Você estaria fazendo uma retenção de valores, né? Agora, mas Paredes, não foi feita a retenção, tem que não fazer foi justiça. feito. Agora, Paredes, de coração, você acha que um prefeito que tem 10 mandatos, tá? Um prefeito que foi o prefeito que mais fez creche em Rondonópolis, que mais fez casa popular, tá? O prefeito que mais olhou para o social. Você acha que esse homem devesse 12 milhões para Santa Casa? Você acha que isso aí já não estava judicializado? Tem 2 anos a Santa Casa Sim. batendo a mesma coisa. 2 anos batendo a mesma coisa. Você entendeu? Então, assim, tenho todo respeito aos diretores, tenho o meu respeito, tá? Mas me dá o direito, certo? A partir do momento que a equipe técnica da prefeitura, que são servidores de carreira, a maioria lá, muitos lá que analisou isso aí, era servidor de carreira, a Isalba é servidor de carreira, o Conselho Municipal de Saúde, que a própria Santa Casa tem um assento lá. Referendou entendeu? também, né? Referendou. Então, assim, com todo o respeito que os diretores merecem, mas eu acredito que excedeu demais. Mas eles atingiram o objetivo deles, que era sangrar o Zé do Pátio no período de campanha. E agora, eles têm que pagar o 13º da Santa Casa, começou novamente, sabe? Fizeram um abraço na Santa Casa, aquela coisa toda, mas tudo bem. Veio agora, dia 15 de dezembro, uma auditoria do Estado dizendo que não deve. Sim. Tá? E o próprio Ministério Público Federal tinha falado a mesma coisa. Eu acredito que esse assunto a gente tem que virar a página, certo? Se o pessoal quiser debater, discutir de novo, tudo bem,
Estamos num país Eu acho democrático. que teria que vir a público vamos- realmente para se manifestar, E né? vamos continuar o debate. Sim. Vereador, já caminhando para os nossos finalmente aqui. A gente vai ter que voltar a conversar muitas vezes. Eu acho que o pessoal que está acompanhando a gente aí até agora tem visto que tem muita coisa para a gente conversar. Mas assim, e 2023, e 2024, é isso que eu queria ouvir um pouquinho de você. Tem alguma coisa da sua autoria, alguma coisa grande, algum projeto que você queira destacar que vai tramitar em 2023, algo do tipo? Olha, uma das coisas que nós fizemos vários debates em outros mandatos que nós estamos colhendo agora. Sim. Fizemos várias indicações, né? Eu tive a oportunidade de fazer audiências públicas sobre a questão do trânsito, sobre a questão da própria Avenida Goiânia, né? Sobre Rotativo Rondon. O prefeito escolheu um secretário trabalhador, dedicado, que é o Lindomar Alves. 2023, nós precisamos dar um choque no trânsito de Rondonópolis, tá? Tá perigoso, né? Não é popular colocar radar, é um mal necessário. Sincronizar a questão dos semáforos, um projeto novo para a questão dos semáforos, está em andamento, parabenizar a Cetrate, o Lindomar Alves. Nós fizemos uma audiência pública para resolver o problema da Avenida Goiânia. A Avenida Bandeirantes, a pista de caminhada e ciclovia, tá? Fizemos uma cobrança, uma indicação ao prefeito, quero aqui já agradecer de antemão, já autorizou a ordem de serviço, a revitalização de toda a Bandeirantes, pista de caminhada e também de ciclismo. O canteiro central todo ali. O canteiro central todo, inclusive com iluminação. Uma indicação, um pedido nosso, nós precisamos, o nosso transporte coletivo melhorou muito, precisamos avançar, dar novos rumos, mas uma indicação, uma cobrança nova, que é o grande terminal que nós precisamos, ali na antiga rodoviária, fazer a passagem integrada, a integração do transporte coletivo, o prefeito sinalizou isto. Nós temos um grande problema na nossa cidade, a nível de Brasil e de mundo, que é a zona rural, a falta de cascalho. Existe um produto que ele jogado no solo, depois de fazer toda a parte de compactação, ele deixa o solo, aonde não tem asfalto, sem problemas de buraco, seja com a poeira ou com a chuva. Ele dá uma impermeabilizada no solo. Uma impermeabilizada, tá? Uhum. Apresentamos essa indicação, o prefeito acatou, licitou na CODE e na Sinfra, é para ser executada agora, no ano de 2023. Então, será o ano da zona rural. Quero parabenizar o trabalho que o secretário Adilson da Boreira está fazendo. Será o ano do trânsito. Quero aqui me direcionar para a região do Grande Cascata. O prefeito começou ali uma indicação nossa, um asfalto ali, vai começar ali na frente da escola Cascata. Reformas, entregas das salas anexas da Cascata, da escola Rubens Alves, que é um trabalho que nós fizemos ali no coração da região do Amparo. Era uma região que pertencia a uma fundação, vai ser entregue essa obra. Unidades como da área do esporte, o mini estádio da região do Grande Amparo. Como eu falei, lá no fundo, no miolo do Jardim Rei Sumaré, um grande complexo, uma grande área de lazer ali. E ampliar as coisas. Nós precisamos, eu tenho uma grande missão de estar ali, líder do prefeito, que muitas vezes a gente tem que fazer todos esses encaminhamentos com os vereadores, buscar uma governabilidade, buscar conversar, buscar dialogar, buscar entender as diferenças, compreender quem pensa diferente, conversar com as instituições, com a imprensa. Então, sem sombra de dúvida, nós vamos ter que superar muito 2023. Nós temos uma previsão de queda na arrecadação, devido à questão do ICMS. Nós temos que começar a pensar a saída dos trilhos em Rondonópolis. Nós não podíamos ser barristas e segurar os trilhos aqui. Precisamos trabalhar essa industrialização da nossa cidade. O prefeito já deu o primeiro passo, que é a universalização do asfalto no distrito industrial. E novos distritos industrial. Precisamos avançar em novos distritos industrial, precisamos avançar na questão da industrialização,
Nós temos distrito nosso hoje, ele já está exaurido, não tem como trazer novas empresas. Precisamos dar um redimensionamento do distrito industrial da Grande Vila Operária, criar novos distritos industrial para que, quando os trilhos definitivamente sair de Rondonópolis, a nossa cidade continuar pujante. Rondonópolis, que é cortada aqui pela 163, 364, tem esse povo ordeiro, trabalhador, que veio dos 4 cantos de Rondonópolis fazer essa grande transformação. É uma cidade nova, comparando com N e N cidades por aí, mas é uma cidade que nós temos uma política pública bem definida na questão da água, do esgoto, do meio ambiente, coleta seletiva de lixo, questão da educação, saúde. Então, assim, é planejar a nossa cidade para os próximos anos. Tanto é que o prefeito Zé Carlos Pato, junto com o Paulo José, está planejando e criando um novo centro administrativo, aonde será o novo centro administrativo. Então, assim, não é o vereador Reginaldo, é o que a Câmara Municipal, é o que o prefeito Zé Carlos Pato, junto com toda a sua equipe, com respaldo da imprensa e da sociedade, teremos para 2023, com certeza, N desafios que precisamos votar na Câmara e superar, como é a questão do plano diretor. Que está atrasado, né? Diga-se de passagem. Diga de passagem, ficou 8 anos parado, 6 anos parado, um debate feito pelo Ministério Público, estava ali na Prefeitura, tem 5 meses que está na Câmara e que nós precisamos debater e entregar para a cidade. Não podemos, temos que pensar na questão do meio ambiente, mas não podemos travar a nossa cidade. Sim. Vereador Reginaldo Santos, muito obrigado pela presença. O pessoal que acompanhou nos honrou com a sua presença até agora também. Muito obrigado a todos vocês. Agradeço novamente. Já vou deixar no ar aqui o convite para a gente voltar a conversar aqui em breve. Agora a gente está no final do ano. Deixamos virar o ano aí, mas precisamos estar conversando, que eu acho muito interessante as coisas que acontecem na Câmara, que às vezes o grosso a população não fica sabendo mais de um embate ou outro, e daquilo que propõe uma solução, aquilo que leva uma solução para as comunidades acaba ficando um tanto quanto escondido da maioria da população. Então, muito obrigado novamente, fica à vontade para as suas despedidas final. Agradecer aqui o estúdio Baco Baco, Web TV, agradecer aqui Saiba Mais, podcast. Confesso que eu sou um pouco meio afastado de rede social. Essa é a nova tendência agora. Então, assim, prazer, tô chegando, entendeu? Obrigado, Paredes. Um abraço a toda a sociedade de Rondonópolis e que 2023 nós tenhamos um ano de paz. Nós precisamos de menos intolerância, de mais compreensão. Nós precisamos de mais amor. Nós precisamos de amar o próximo. Nós precisamos, e eu tenho convicção que 2023 teremos um ano mais abençoado, de mais trabalho, de mais realizações, comparando como foi 2022. É isso aí. Mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam. A gente se vê em breve. Não esquece de acompanhar sempre o nosso conteúdo, curtir, compartilhar com os amigos, também ativar o sininho lá para você estar sempre por dentro das nossas novidades. Um abraço, a gente se vê em breve.